da série Respondendo Perguntas, o que um cliente deve fazer se o banco de dados pessoais dele for vazado. Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Se inscreve aqui no canal e para você não perder nenhum conteúdo diário, ativa o sininho das notificações. O que será que uma empresa deve fazer se tiver o banco de dados pessoais vazado? Primeiro, precisa ver se essa empresa está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Se ela não estiver adequada, ela tem um grande problema pela frente. Agora, se ela estiver adequada, basta você seguir o artigo 46 e 48 da Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu sempre falo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é completamente diferente da lei europeia. A lei europeia, ela é principiológica, ela traz os princípios por trás do tratamento e da proteção dos dados pessoais. Enquanto que a lei brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, ela é processual. O que significa isso? Significa que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz quais são os procedimentos, os processos que devem ser feitos, tanto no processo de adequação, como no caso, na comunicação de um incidente de segurança com dados pessoais. Vazamento de um banco de dados pessoais é considerado um incidente de segurança. E o que é um incidente de segurança, Silvia? É só quando tem vazamento de dados? Não. Eu vou ler para vocês porque o conceito, a natureza jurídica de um incidente com dados pessoais está na própria lei, no artigo 46, que diz assim... Nossa, agora deu um branco aqui. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de... Tudo que eu for falar daqui em diante é considerado incidente de segurança. Acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, o incidente de segurança não é apenas vazamento, ou seja, a perda ou a comunicação sem querer ou querendo do banco de dados, mas também um acesso ou um tratamento inadequado ou ilícito. Então, o conceito, a natureza jurídica de incidente de segurança com dados pessoais é muito maior do que um simples vazamento. Mas o que fazer se acontecer isso, Silvia? Dependendo da gravidade, você precisa avisar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Dependendo da gravidade, você também vai precisar avisar os titulares. E como que essa gravidade desse vazamento ela é apurada? Dependendo muito do volume, do acesso desses meliantes, ao vazamento e também da sensibilidade desses dados. Ou seja, eram dados sensíveis? Eram dados de crianças e adolescentes? Isso com certeza deixa aquele incidente passível de gravidade. Inclusive, lá na regulamentação número 4, na resolução número 4 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela diz que toda vez que acontecer um incidente de segurança com dados considerados sensíveis, ela já será considerada uma falta grave. Olha que interessante. Então, toma cuidado com os dados considerados sensíveis aí. E se você não sabe quais são os dados sensíveis, procura no artigo 5º, inciso 2. Lá existe a lista do que é considerado dados sensíveis. Fechado? Muito bem, Silvia, o que você tem que fazer então? Vamos partir do princípio que você precisa comunicar à autoridade nacional. Eu não sei se vocês sabem, mas a Autoridade Nacional, ela iniciou o processo de regulamentação dos incidentes de segurança com dados pessoais. Ainda não saiu essa regulamentação agora, quando eu estou gravando esse vídeo, em outubro de 2023. Então, em breve teremos novidades e esse vídeo aqui com certeza ficará desatualizado. Mas o que temos vigente hoje é o que nós vamos falar para você. Então hoje, como não há regulamentação do que eles
chamam na LGPD de prazo razoável, a ANPD fez uma indicação de um dia, de uma data que seria razoável, ou seja, 2 dias úteis para que você possa comunicar esse incidente de segurança para a autoridade nacional. Então vamos descobrir o que você precisa fazer quando acontece um incidente de segurança, e aqui a gente está considerando já um incidente que é necessário comunicar à autoridade nacional. Bora lá para o artigo 48. A comunicação será feita em prazo razoável e, como eu falei, a recomendação da ANPD é de 2 dias úteis, conforme definido pela autoridade nacional, que será essa definição que eu acabei de falar para vocês na regulamentação, que eles já estão trabalhando nela. Inclusive já houve até audiência pública, o texto final deve estar para sair aí em poucos meses. E o que tem que ter nessa comunicação de incidente de segurança? A descrição e a natureza dos dados, informação dos titulares envolvidos, a indicação das medidas técnicas e de segurança envolvidas na proteção desse dado. Será que estava protegido? Será que estava adequada essa empresa aí? Se ela não tiver, ela vai ter um problemão. Os riscos relacionados a esse incidente, os motivos da demora, caso não cumpra esses 2 dias úteis, né? Caso não tenha sido feita a comunicação imediata, e as medidas que foram ou estão sendo adotadas para reverter ou mitigar este prejuízo dos titulares. Então, quais são as medidas? Qual o protocolo que a empresa tinha na sua política de segurança da informação caso acontecesse um incidente de segurança com dados pessoais? Aqui na pergunta do nosso colega é o vazamento mesmo do banco de dados, mas pode, como eu acabei de ler lá no caput do artigo 46, que pode ser um tratamento inadequado ou um acesso indevido, também já é considerado incidente de segurança com dados pessoais. Então, qual é esse protocolo? Esse protocolo foi seguido? E as medidas de segurança, elas estavam efetivamente implementadas? Inclusive, lá na resolução número 4 da Autoridade Nacional, ela diz que vai avaliar não só as medidas de segurança que estavam nas políticas, ela quer não só que as medidas estejam efetivamente implementadas, mas se elas são efetivas para proteger os dados. Porque, gente, o papel aceita tudo. Eu posso dizer que aqui na empresa está tudo maravilhoso, tem isso, tem aquilo outro, mas está implementado de verdade? E pior, além de estar implementado, está funcionando? E também os empregados, os contratados estão seguindo as políticas que estão sendo implementadas? Isso tudo será avaliado no processo da ANPD. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas saiu o segundo processo sancionatório, onde a ANPD agora trouxe advertências e também indicação de correção de medidas corretivas, só que dessa vez foi contra um órgão público. Sim, os órgãos públicos também são fiscalizados. E o motivo foi vazamento de dados.